Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O nosso IL Flash da semana começa com um texto da série da Sabedoria das Citações, do João Luiz Mauad. É o artigo A Sabedoria de Eric Hoffer. Quem foi Eric Hoffer? Eric Hoffer, nascido em 25 de julho de 1898 e falecido em 21 de maio de 1983, foi um filósofo e autor de 10 livros. Ele chegou inclusive a ser premiado com a Medalha Presidencial da Liberdade por suas contribuições em favor da agenda liberal, da agenda da liberdade. E chamou a atenção do público com a publicação em 1951 do seu livro O Verdadeiro Crente, Pensamentos sobre a natureza dos movimentos de massa, em que ele analisa o fenômeno dos movimentos de massa, um termo geral que ele aplica aos partidos revolucionários, aos movimentos nacionalistas, até a movimentos religiosos fundamentalistas. Hoffer era, diz o Mauad, fascinado pelo fanático, o tipo de pessoa que frequentemente abandona a razão, o esforço racional, por uma causa qualquer que absorve todos os seus pensamentos e sentimentos. E procurava explicar de onde vem essa mentalidade, a mentalidade do fanatismo. Alguns anos antes da obra de Hoffer, o mundo tinha sofrido o Holocausto nas mãos dos nazistas fanáticos. E o comunismo, que também pode ser considerado uma religião deturpada, desviada, prostituída de fanáticos, que estava em marcha ao redor do mundo na mesma época em que Hoffer agia e escrevia seus livros, e ainda continua exercendo o seu impacto sobre o imaginário de muita gente, até hoje, inclusive no nosso Brasil. Aí, como de praxe, esse texto traz uma série de citações do Hoffer que levam em direção às reflexões da liberdade. Também, agora, pensando sobre liberdade, sobre a atividade espontânea da sociedade, de um ponto de vista da economia, nós temos um texto do Luan Sperandinho, O que muitos não sabem sobre o mercado financeiro. O Luan vem nos dizer nesse texto que o mercado de capitais conecta poupadores e tomadores, otimizando a alocação de recursos e o fluxo de capitais. E permite que indivíduos diversos possam proteger o seu dinheiro da inflação e em busca de rentabilização, investindo em grandes projetos de economia real. Ao contrário do preconceito que diz que o mercado financeiro é uma grande ilusão para especuladores vazios. Não tem fundamento nenhum, não tem substância nenhuma. Não é bem assim. É isto que o Luan procura demonstrar no seu artigo. Sem a Bolsa de Valores, as empresas teriam menos formas de se financiar e os poupadores ficariam restritos em ativos com menor rentabilidade. Então não é essa coisa inútil e vazia que muitos, infelizmente, defendem que seja. Mais uma grande figura também em defesa da liberdade na série A Sabedoria do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, nascido em 13 de abril de 1743 e falecido em 4 de julho de 1826, foi um dos Founding Fathers, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. E ele, como líder político nos Estados Unidos nos seus primeiros anos, sustentou um partido, uma visão política entre os próprios pais fundadores americanos, mais descentralizadora, maximizadora da liberdade individual e da autonomia dos estados, da autonomia regional. Então ele até hoje é visto como um símbolo dessa bandeira descentralizadora, essa bandeira flexibilizadora que tem muito a ver com o liberalismo, evidentemente. Thomas Jefferson era uma liderança muito importante, embora tivesse algumas simpatias pela Revolução Francesa, isso gerou alguns estresses internos ao próprio núcleo dos Founding Fathers, mas é um personagem muito importante do liberalismo norte-americano, do iluminismo norte-americano, e que realmente merece ser celebrado pelos liberais, a despeito das divergências que existem sobre os seus pontos de vista, assim como os pontos de vista dos seus pares na fundação dos Estados Unidos, que foi uma experiência política extremamente relevante do ponto de vista liberal, do ponto de vista iluminista, do ponto de vista moderno. Agora, de um defensor da liberdade para mais um combate a uma superstição, uma mitologia,
um mito esclerosado que é defendido pelas esquerdas e pelos estatistas de toda sorte. É o texto da página Liberalismo Brazuca, Os Bilionários e a Divisão das Fortunas. O texto tenta demonstrar a tese esdrúxula de que saquear os milionários, saquear aqueles que têm as maiores fortunas e dividir essas fortunas pela sociedade, equacionaria o problema da pobreza, o problema da miséria. Ele sugere um experimento mental de dividir os recursos das pessoas mais ricas do país pelo número de salários anuais, 13 para a CLT, permitindo pagar como resultado a imensa quantidade de R$320 por mês durante um ano. Que seria o valor aproximado se a fortuna de todos eles, os mais ricos, fosse distribuída entre potenciais trabalhadores e aposentados. Sem lucro, sem elite, sem burguesia e sem a exploração capitalista neoliberal de que eles tanto falam. Resolveria o problema? Ter R$320 no bolso para todo mundo ia resolver o problema da pobreza no país? Acho que fica clara a burrice dessa tese. Também é uma burrice, uma insistência fetichista, vazia, a resistência às privatizações, entre elas a privatização da Petrobras, esse monstro tão adorado e celebrado como se fosse uma peça maravilhosa e magnífica do Estado brasileiro, como se fosse nosso, quando na verdade nós ficamos muito convencidos diante da clareza dos fatos durante a Operação Lava Jato, de quem realmente a Petrobras era ou é. Né? Então nós temos um texto do Salim Matar, presidente do conselho do nosso Instituto Liberal, grande empresário ativista da causa liberal há muitas décadas, há muitos anos, um dos principais apoiadores históricos do Instituto Liberal, que escreveu na Gazeta do Povo e na Revista Oeste. Nós colocamos o link à disposição dos leitores no nosso site e está aqui em terceiro lugar no nosso IL Flash. Já passou da hora de privatizar a Petrobras. Eu acho que o título é autoexplicativo. Não é preciso dizer muito mais coisa, mas o Salim constrói no artigo um histórico da trajetória aí, da luta pela permanência da Petrobras como uma estatal e a irracionalidade por trás dessa postura intransigente. Também irracional e com consequências catastróficas é a postura da Rússia no cenário da crise russa-ucraniana. É sobre isso o artigo da página Liberalismo Brazuca, A Crise Econômica na Rússia. O texto sustenta que os russos já estão assustados com o tamanho monumental da inflação no país e já começam a sentir os efeitos disso no bolso. Há relatos de falta de itens básicos como açúcar, mas a coisa, promete o artigo, vai ficar muito pior. Esse é só o começo. Ainda tem muitos problemas para virem pela frente para os russos, falta de emprego, carência, todos os tipos de problemas decorrentes das sanções que a Rússia vem sofrendo pela sua bárbara agressão contra o território de uma nação vizinha e soberana. E agora, na liderança do nosso IL Flash, nós temos um texto do Luan Esperandio, que é mais uma resenha sobre um clássico das ideias da liberdade. A Revolta de Atlas, a obra-prima de Ayn Rand. Ayn Rand é uma autora que nós temos bastante sendo divulgada no Instituto Liberal, porque tem muito objetivista escrevendo para o IL. O objetivista é o adepto do objetivismo, a filosofia que ela sistematizou e apresentou ao público. Transcende o próprio liberalismo, mas é uma das vertentes do liberalismo no seu aspecto político. Diz o Luan que a Ayn Rand presenteia os leitores em A Revolta de Atlas com um caldo cultural que lhes provoca reflexões acerca de sua vida, seus valores e comportamentos. Afinal, quais atitudes reprováveis na obra fazem parte do cotidiano de cada um de nós? E a reflexão que o Luan suscita serve de alerta a quem está vivendo muito abaixo do seu próprio potencial. Como dizia o escritor irlandês Oscar Wilde, 1854 a 1900, a maior parte das pessoas não vive, apenas existe. A Revolta de Atlas é uma lição a quem não se contenta apenas em existir. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal, sempre aberto à pluralidade de ideias.
Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.